Aqui falo um pouco, irmão, sobre as credenciais, né, de Potifar, aquele homem que comprou José na mão daqueles comerciantes ismaelitas. Fala que Potifar ele era eunuco de Faraó e capitão da guarda, e era também egípcio. Podemos concluir daqui que ele era um homem de autoridade. Na verdade, ele era uma autoridade egípcia. E ele tinha, na verdade, duas funções, né? O primeiro é que ele era eunuco de Faraó. Eunuco era aquele homem castrado que cuidava das mulheres do Faraó. O Faraó castrava justamente o homem por segurança, né? Como é que ia botar a raposa para tomar conta do galinheiro? Não podia, né? Então, o eunuco tinha justamente essa função. Ele era castrado pelo Faraó para que ele pudesse tomar conta do harém, né? Não se chamava harém na época, mas para tomar conta de todas as concubinas e esposas do Faraó, que eram muitas. Então, Potifar tinha essa função. E ele era também o capitão da guarda de Faraó. Ou seja, ele era o homem que cuidava da segurança de Faraó. Era o capitão da guarda. O Império Egípcio, na época, era o maior império do mundo. Estamos falando como se fosse os Estados Unidos hoje. Então, Potifar era o homem que cuidava da segurança da maior autoridade no mundo, né, que era o faraó do Egito. Então, imaginem que era um homem muito poderoso, muito influente, que tinha grande autoridade. Foi esse homem, irmãos, que comprou José da mão dos ismaelitas. O verso 2 diz o seguinte, há uma característica aqui interessante ainda no verso 1, é o seguinte, que Potifar era eunuco, então ele era castrado. Aí por que um homem castrado tinha uma esposa então? Né? Para quê? Um homem castrado ter uma esposa? É porque era vamos dizer assim, um costume, né, que os eunucos fossem também casados. Isso explica um pouco, talvez, da traição da mulher de Potifar, não é verdade? Porque ela tinha um esposo que era castrado. Ela tinha um esposo que não podia lhe dar prazer, porque ele era eunuco. Depois a gente vai ver no desenrolar da história que ela busca trair Potifar com o próprio José. Né? Mas só para a gente ter isso na mente quando a gente voltar à história. O verso 2 fala o seguinte: o Senhor estava com José, e foi ele homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Irmãos, essa expressão, o Senhor estava com José, é uma expressão assim muito marcante. Porque pare e pense um pouquinho. O Senhor estava com José, quer dizer, o Senhor deixou José ser hostilizado pelos irmãos, o Senhor deixou José ser vendido como escravo, o Senhor deixou José agora ser escravo na casa de um homem, e o Senhor está com José? Que é isso? Não estou entendendo. Irmãos, diante de todos esses problemas, o Senhor estava com José. Porque o plano do Senhor para José era algo muito maior. O Senhor estava permitindo que José passasse por tudo isso para que lá na frente ele pudesse salvar o seu próprio povo. Por quê? Porque quando a fome viesse sobre aquela região, José pudesse socorrer o seu povo. O plano de Deus era muito maior. E lembram dos sonhos que José tinha? De que seus irmãos se curvavam diante dele e de que sua família se curvaria diante dele? Isso ainda iria se cumprir lá no futuro. Mas quem tirasse um retrato do momento ia dizer, não, está errado. Como é que o Senhor está com José, deixando ele passar por tudo isso? Mas estava. Isso traz uma lição muito importante para a gente, irmãos. Às vezes o Senhor está com a gente, mas a gente acha que não. Poxa, eu estou passando por essa dificuldade na vida. Tudo que eu faço dá errado. Não consigo um emprego. Não consigo passar no vestibular. Conflito dentro de casa. Parece que o Senhor se afastou de mim. Não. A gente vai ver que José ainda ia passar por muita coisa ruim. E o Senhor continuava com ele.
Vamos ver mais na frente da história de José que ele vai ser lançado numa prisão, vai passar um tempão lá na prisão, até que ele seja depois, levado a Faraó e se torne o segundo homem mais importante do Egito. Mais importante, irmãos, é essa expressão. Mesmo diante de tudo, diz o verso 2, o Senhor estava com José. José não estava sozinho. E diz o verso 2, e foi ele homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vamos ler agora do 3 ao 13. Vendo, pois, seu senhor, que o Senhor, que Deus estava com ele, e que tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o. Ele o pôs sobre sua casa e entregou na mão tudo o que tinha. Aconteceu que desde que o pusera sobre sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, senão do pão que comia. José era formoso de parecer e formoso à vista. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou-se, dizendo à mulher do seu senhor, eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa ele me vetou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Aconteceu que, falando ela, dia a dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, certo dia veio ele à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. Ela então lhe pegou pelas vestes, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou suas vestes na mão dela e fugiu, saindo para fora. Vamos ler só até o 12, irmãos. Amém? Bem, o verso 3 fala que, vendo, pois, seu senhor... Vendo, pois, seu senhor, que Deus estava com José e que tudo o que fazia Deus prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o. Ele o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo quanto tinha. Amém? Irmãos, olha que interessante. A Bíblia fala, aí no verso 3, que vendo, pois, seu senhor, quem era seu senhor? Potifar, que Deus estava com ele e que tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Irmãos, era visível para as outras pessoas que Deus estava com José. Era tão visível isso, era tão claro isso, que o próprio Potifar percebeu. Um homem que não cria no verdadeiro Deus. Os egípcios tinham outros deuses, vários deuses inclusive. Mas a Bíblia fala que o seu senhor Potifar percebeu que o Senhor estava com José, que Deus estava com José. Irmãos, isso é muito importante para nós, porque com a nossa vida, com a nossa forma de agir, nós temos que deixar isso claro também para as pessoas. Eu digo uma coisa para os irmãos, aquele que é crente não precisa dizer para ninguém que é crente. Porque as pessoas sabem, porque isso é visível na vida da pessoa. Olha, eu me lembro durante um tempo, eu trabalhei com um rapaz que ele era cristão, eu também, crente, mas nós não sabíamos, assim, mas um sempre observando o outro. E um dia nós nos encontramos numa igreja, eu e ele, assim, por acaso. Aí ele olhou para mim e disse, eu sempre soube que você era crente, mesmo sem eu dizer, Por quê? Por isso, irmãos, o crente não precisa dizer a ninguém que é crente, porque isso é visível. Era o que acontecia com José. José, o próprio senhor Potifar, percebeu que Deus estava com ele. Por isso que nós temos que policiar a nossa atitude, o nosso comportamento, a forma como andamos, a forma como falamos, a forma como agimos, principalmente, irmãos, dentro de casa. Você prova que é crente dentro de casa. É para aqueles que te conhecem. Porque para quem está na rua, você parece um santo.
Mas e dentro de casa? Como é que é a sua postura? Então, assim acontecia com José. Era visível, era perceptível para todos que José era um homem de Deus. Por isso, diz o verso 4, José achou graça aos olhos de seu amo e servia-o. E ele o pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia fala aqui que Potifar, quando percebeu que o Senhor estava com José, e que José era um homem de Deus, ele sabiamente, estrategicamente fez o quê? Colocou tudo nas mãos de José. Inclusive a sua casa, tudo que ele tinha, a sua casa, o campo, que ele tinha coisas, né? Ele era um homem rico, era uma autoridade, tinha vários negócios. Então ele deixou a casa sob o controle de José e também as coisas que ele tinha no campo, tudo sob o controle de José. E a Bíblia fala que Deus começou a abençoar Potifar. Mas por quê? Diz a Bíblia, por amor de José. Deus amava tanto a José, irmãos, que abençoava Potifar. É aquela bênção que a gente fala, a bênção por tabela. Sabe qual é a bênção por tabela? É aquela bênção indireta, que a pessoa não é crente, mas é abençoada porque tem algum crente na família. Aí Deus abençoa. Não é por amor àquela pessoa, não é por amor ao crente, aquele que faz a vontade de Deus. Irmãos, isso é muito comum nas famílias crentes, nas famílias cristãs. Às vezes filho tem livramento, filha tem livramento sem ser crente porque a mãe está orando, porque o pai está orando, porque o pai está servindo ao Senhor. Pega o exemplo de Salomão. Quantas vezes Deus disse a Salomão, só não te tiro do reino por amor a teu pai Davi. Então, irmãos, era o que acontecia ali com José. A casa de Potifar estava sendo abençoada por quê? Por amor, pelo amor que Deus tinha a José. Por isso, irmãos, é muito importante para a gente que é crente estar orando por nossos familiares. Porque Deus protege, Deus cuida, por amor a nós. Sabe aquela casa onde tudo dava errado e de repente uma pessoa se converte e as coisas começam a melhorar? O descrente não percebe isso, mas o crente percebe. E pode ver a mão de Deus agora sobre aquela família. Por quê? Porque Deus abençoa por amor àquele que lhe serve. E era o que acontecia ali com José. Você tá vendo? Verso 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, senão do pão que comia. José era formoso de parecer e formoso à vista.